Me que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias, mano. Primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia. Ok, família? Olha, a nossa campanha aí continua para prender esses marimbondos, para prender a família dos Santos e tirar o MPLA do poder. Então, para você fazer parte dessa campanha é simples, é você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com todo mundo, porque isso também é notícia, ok? E a família, e quem quiser denunciar no nosso canal, os links para a denúncia estão na descrição. Ok, família? Então é mais ou menos isso, sem mais blá blá blá. Vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Bornito de Souza e Quata Kanawa são acusados de assassinatos no 27 de maio. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. Fundação acusa Bornito de Souza e Quata Kanawa de assassinos do 27 de maio. Matadores do 27 de maio vão às barras do tribunal, ok? Sem mais blá blá blá, vamos lá ouvir a matéria completa. Narra aí! De acordo com o livro da Fundação 27 de Maio, na altura dos crimes António Agostinho Neto era o presidente da República Popular de Angola, comandante em chefe das FAPLA e presidente do Conselho de Revolução. Foi e continua a ser o maior criminoso desse genocídio, pois pesa sobre ele a acusação de ter perdido o sentido de Estado e de responsabilidade, por ter declarado em público a sentença única e coletiva dizendo não vamos perder tempo com julgamentos, agiremos com uma certa dureza. Não haverá perdão para os fracionistas, seremos mais breve possíveis. Morte aos fracionistas, diz o livro desta organização. Estas palavras naquele momento soaram como uma sentença de morte que foram cumpridas pelos seus agentes, prendendo, matando todos aqueles que foram considerados fracionistas ou contestatários, diz o documento, acrescentando que este estado de coisa prevaleceu por muito tempo, pois que no dia 1 de agosto de 1979, no adversário das FAPLA, Agostinho Neto voltou a afirmar que eu disse, diante daqueles que ouvem a rádio e veem televisão, que não haveria perdão. O que vamos fazer desses elementos? Questionou Agostinho Neto e de seguida respondeu que nós não podemos pensar noutra fórmula, além daquela que eu pronunciei na primeira intervenção a propósito deste assunto. Não há perdão. Afirmou. Segundo as escrituras, naquele momento António Agostinho Neto declarou que não há perdão para aqueles que já foram encontrados. Esses indivíduos fuzilados e aqueles que forem encontrados serão fuzilados para que não voltem a praticar crimes. Por tudo isso, Agostinho Neto foi o responsável do genocídio verificado em Angola e que ceifou milhares de vidas humanas, estimadas em mais de 80.000 almas, diz o documento. Matadores do 27 de maio em liberdade. Segundo o livro da Fundação, Pedro Maria Tonha Pedolé, Evaristo Domingos Quimba, Manuel Pedro Pacavira, Agostinho André Mendes de Carvalho Anhanha, Chitu Carlos Lamartina, Antônio dos Santos França Andalu, Paulo Teixeira Jorge, Cristiano André, Carlos Alberto Vandeunem Beto, José Maria, Julião Mateus, Paulo Dino Matros, Virgílio de Fontes Pereira Gigi, Cundipa Aima, Bornito de Souza, Banto Francisco Bento, Norberto dos Santos Quata Kanawa, João Ernesto dos Santos Liberdade, José Luandino Vieira, Artur Carlos Pestana dos Santos Pepetela, são alguns dos matadores do massacre de 27 de maio de 1977. De acordo com a fonte deste jornal,
Pedro Maria Tonha Pedalo foi membro do Boreal Político e do Comitê Central do MPLA, do Conselho da Revolução e comandante da extinta FAPELA, acrescentando que como militar e membro dos órgãos acima citados, participou na perseguição, captura, tortura contra os ditos fracionistas ou nitistas. Muito embora sabia-se que Pedalé participou em algumas reuniões com o comandante Nito Alves. Depois da purga, embora iletrado, foi agraciado com o cargo de comissário, governador, da província do Uambo, onde em perseguição e repressão contra os ovimbundos assassinou alguns por pertencerem à UNITA, com morte lenta em contentores, diz o documento. Mais tarde, por estes efeitos, foi elevado a ministro da Defesa, em substituição do outro sanguinário Ico Carreira, que morreu como um cão sem dono. Inicialmente o seu corpo foi impedido de ser enterrado em Cabinda, sua terra natal, considerado da causa da independentista, diz a missiva, acrescentando que o enterro só foi permitido depois de várias negociações que duraram cerca de 2 anos. Evaristo Domingos Quimba ostentava o cargo de membro BP e do Comitê Central do MPLA, do Conselho da Revolução e Major das FAPELA. Este interinava a presidência na ausência de Agostinho Neto. Verdugo e traidor da luta independentista da Cabinda, perseguiu Nito Alves até a sua entrega às autoridades, tendo ficado com a pasta do lendário comandante, onde continha documentos secretos que desapareceram. Embora iletrado, foi ministro da Agricultura, e mais tarde embaixador, tendo morrido sem beira na era, como de praga se tratasse. Manuel Pedro Pacavira foi ativista político e membro do Comitê Central do MPLA, e juntou-se com Anhanga Zito, um dos principais detratores do comandante Nito Alves, porquanto a hegemonia entre os marquisardes e os ex-presos políticos, diz, acrescentando que essas duplas era perigosa e não admitiam qualquer contestação a Agostinho Neto, e quem o fizesse era imediatamente abatido, morto. Durante os acontecimentos do 27 de maio de 1977, Manuel Pedro Pacavira apareceu publicamente fardado e armado, embora nunca tinha feito parte das estruturas militares e paramilitares, permitindo assim matar livremente todos que cheiravam o fracionismo. Pacavira era chefe de uma CAC. Nesta qualidade conseguiu fazer intrigas junto de Agostinho Neto, simulando a morte de um casal branco para culpabilizar o comandante Sotomayor, que se encontrava em Calumbo, no casamento do comandante Imperial Santana em agosto de 1975. Esta intriga resultou no fuzilamento em asta público do comandante histórico antes da proclamação da independência. O documento afirma ainda que Carlos Lamartine, músico-compositor, transitou de bufo, traidor, da PIDE da GS para a DIS, ajudou os carrascos na caça dos seus companheiros músicos, dentre eles David Zé, Urbano de Castro, etc. E ganhou como recompensa o cargo de membro do Comitê Central do MPLA. Já Agostinho André Mendes de Carvalho Anhanga Chito, de feliz memória, era ativista político destacado do MPLA e membro do Departamento de Organização e Massas, e do Conselho de Revolução. O Anhanga Chito, como era mais conhecido, tinha como lema: quem matar Neto em catete não passa dançando com o pano amarrado na cintura, diz a fonte que foi um dos perseguidores de Nito Alves, por raiva incubada porque quando Nito ostentava o cargo de ministro da Administração Interna, o destituiu do cargo de presidente da Câmara Municipal de Luanda, numa Assembleia de Trabalhadores. Mendes de Carvalho, que nunca foi militar, andava trajado de vestes camuflado militar, com cinturão e pistola, foi de carro blindado prender seu sobrinho, filho da irmã, Queiro Fortunato, na altura seu vizinho. Este jovem desapareceu até a data presente, e o Anhanga Chito foi elogiado pelas execuções feitas por sua iniciativa no discurso de 1 de agosto de 1977, por Ico Carreira, então ministro da Defesa. E como recompensa foi agraciado com os cargos de governador de Luanda, ministro da Saúde, secretário do Comitê Central do MPLA, deputado,
embaixador na RDA e Polónia. Tudo isso, só com a 4ª classe de escolaridade. E foi igualmente membro da Comissão de Lágrimas, composta maioritariamente por mulatos e apenas 3 negros, e extorquia depoimentos. Na altura de decisão para ser ou não fuzilados, fingia que estava a dormir. António dos Santos França Andalu foi membro boreal político e do Comitê Central do MPLA, do Conselho de Revolução e comandante da 9ª Brigada das FAPELA. Andalu, a quando dos acontecimentos do 27 de maio de 1977, ordenou a detenção e fuzilamento de todos os militares daquela unidade de que se encontravam fora do quartel. Mas, no entanto, quando se apercebeu da prisão do comandante Roberto Leal Monteiro Negongo, então ministro do Interior, foi à prisão soltá-lo, salvando-o da carnificina que se seguiu a todos os membros que faziam parte da 9ª Brigada. Este acto demonstrou a solidariedade entre os mulatos, pois que deixou os outros à mercê da morte. Tal solidariedade não se verificou entre os negros. De acordo com os documentos, Carlos Alberto Vandeunem Beto, ativista político do MPLA, foi com Anhanga Chitu, Pacavira e Bernardo de Souza, os responsáveis do Dom Regional, em contraposição chefiado por Grupo de Nito Alves. Estes 4 responsáveis foram os artífices da caça aos ditos fracionistas nos bairros de Luanda e nas restantes províncias que aderiram à manifestação. Bento Vandeunem, segundo as suas palavras, pretendiam exterminar todos os negros que tivessem um nível escolar acima da 4ª classe, participou nas buscas, capturas, ordenou e assistiu ao fuzilamento de alguns. Agraciado com o cargo de Ministro do Comércio Interno, importou propositadamente um vinho, Kisuku, com doses elevadas de ferro e chumbo, que consumido embriagava o utente e uma vez adormecido nunca mais acordava, morria. Cristiano André, na altura membro do Conselho da Revolução e presidente do Tribunal Popular Revolucionário, de acordo com a fonte, foi o responsável máximo deste fictício órgão judicial que fingia julgar os fracionistas, sem processo, nem defesa, ou contraditório, para depois serem condenados à morte e entregues aos pelotões de fuzilamento criados para efeitos. Diógenes Boavida, na altura membro do Conselho da Revolução e ministro da Justiça, elemento fundamental na farsa processual contra os nitistas, trabalhava em estreita colaboração com os tribunais populares revolucionário e militar, fez parte da Comissão de Lágrimas e assistiu vários fuzilamentos de indivíduos, como testemunha jurídico do governo. De acordo com o livro da Fundação 27 de Maio, consta que dos falsos julgamentos, dos processos de elementos condenados à morte tinham por último a sua assinatura, diz acrescentando que Diógenes Boavida, depois de deixar o Parlamento, foi atacado por uma doença, tendo falecido em Portugal abandonado pelos seus companheiros. José Maria, capitão das FAPELA, no decorrer da manifestação do 27 de maio de 1977, na companhia do Onambuel e de oficiais cubanos, dispersaram os manifestantes que se encontravam de frente à TPA e RNA, num acto que se estima terem morrido, só naquele momento, mais de 500 pessoas entre homens, mulheres, crianças, adolescentes, mulheres grávidas e velhos. Esteve presente em todas as sessões de torturas e matanças Fidel Castro, presidente do Partido Comunista em Cuba, do Conselho do Estado e comandante em chefe das FARC, Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. Sob o lema "Defender Neto é defender a Revolução Angolana". Consta que depois dos manifestantes terem, sob o seu controle, a RNA e a TPA, Agostinho Neto, aflito, refugiou-se num submarino soviético à costa nas águas angolanas, tendo daí telefonado para Fidel Castro, pedindo socorro imediato, depois de lhe informar o que estava a acontecer. Diz o livro que Cuba e Fidel Castro tinham em Angola vários destacamentos militares que prefaziam cerca de 1000 homens, espalhados de Cabinda ao Cunene.
em Luanda, onde se encontrava a unidade de elite. Seu comandante recebeu ordens diretas de seu chefe Fidel para sair em defesa de Neto, reprimindo os manifestantes. Foi assim que alguns oficiais cubanos, acompanhados por Major Camus de Almeida, Major Delfim de Castro, Capitão José Maria e outros, em carros blindados, irromperam contra os manifestantes que se encontravam juntos das já citadas instalações, abrindo fogo com as metralhadoras fixas nos blindados, pelo que neste ato morreram mais de 500 pessoas. Com a participação direta de Cuba na matança de angolanos, imiscui-se nos assuntos internos de angolanos para angolanos, na capa de internacionalismo proletário, ou seja, ajuda desinteressada, diz o livro, acrescentando que essa força ajuda custou aos cofres do Estado angolano, do povo que ele próprio matou, mais de 5 bilhões de dólares. Julião Mateus Paulo Dino Matroce, na altura, membro do BP e do Comitê Central do MPLA, do Conselho da Revolução, comandante e membro da Direção Política Nacional das FAPELA, diz o documento. Participou ativamente na perseguição, captura, torturas e fuzilamentos. Após a extinção da DISA, criou-se o Ministério da Segurança do Estado, MINSE, onde foi ministro deste órgão. Como recompensa, foi governador de Benguela e posteriormente secretário-geral do MPLA, que nesta qualidade recebeu da Fundação 27 de Maio várias cartas que não tiveram qualquer resposta. Continua cúmplice, afirma a brochura. Dino Matroce, diz o livro, era visto diariamente no Ministério da Defesa com arma bandoleira, como de caçador se tratasse, assim como a pistola na bunda como de cowboy se tratasse. Rodrigues João Lopes Ludique Sassunda, diretor da DISA, Polícia Política do MPLA Estado, membro do Bureau Político e do Comitê Central do MPLA e membro do Conselho da Revolução. Como chefe da secreta teve como missão prender, extorquir informações, executar e mandar executar os presos, pressionando muitas vezes pelos seus companheiros mulatos, com destaque para Onambuer, seu adjunto, a quando da extinção da DISA, foi afastado de todos os cargos e recuperado por Ges para governador das províncias de Malange e Zaire. Este assassino impiedoso, diz o documento, que hoje sofre de amnésia e vive em cadeira de rodas, extraía os testículos das vítimas e introduzia corpos estranhos nos órgãos genitais das senhoras. Manuel Miguel de Carvalho Adijimbi, tenente das FAPELA. Em Malange, na companhia dos seus concunhados, Miguel Félix Camaqueto e Camburucuçu, e dos cunhados Tani e Manuel Marta, enlutaram várias famílias naquela província, com maior realça a inteligência malangina. Consta e pesa sobre ele, diz o livro, que o fuzilamento de muitos jovens da JMPLA num dos pavilhões de basquetebol que haviam se manifestado em solidariedade dos acontecimentos em Luanda. Alguns jovens só não foram executados por ele, graças à intervenção de Afonso Van Dunembinda, que se encontrava em serviço naquela província. Virgílio de Fontes Pereira Gigi, na altura membro da JMPLA, em cumprimento diretivas de Agostinho Neto, que consistia em denunciar, prender e matar os netistas, denunciou a DISA seus irmãos Panqui e Nela Fontes Pereira, amiga de Nito Alves, que levados nunca mais foram vistos. Consta que Manuela F. Pereira teria sido salva, caso aceitasse envolver-se sexualmente com alguns chefes da DISA, que alegavam ser, ela, amante de Nito Alves, diz a fonte. Panque deixou um filho que Gigi, como tio, nunca o apoiou, no crescimento, educação, trabalho entre outros, muito embora hoje faça parte da lista dos milionários de Angola. Adelino Marques de Carvalho, capitão Mochambua, na altura coordenador da JMPLA no bairro Golfe, fez parte da distribuição do livro vermelho de Nito Alves, 13 teses em minha defesa, que levou ao fuzilamento de centenas de jovens que tivessem conhecimento da existência ou lido o referido livro, isso como partidário de Nito Alves. Na reviravolta, muda-se para o lado triunfante e passa a destratar esse companheiros,
tendo neste acto denunciado 2 jovens que ele considerava os mais perigosos para a sua vida, entregues a DISA e foram fuzilados. Como jornalista trabalhou na Rádio Nacional de Angola, foi diretor do Jornal de Angola, deputado da primeira legislatura, que em conjunto com outros jornalistas, Alexandre Gurgel e André Passi já falecidos, faziam a tripla que combatiam no Parlamento a ala savimbista. Denunciado por Silva Mateus sobre o desaparecimento dos 2 jovens referidos, ameaçou processar o intrépido general Dituba, que em contra-ameaça aconselhou a levar o assunto aos órgãos de justiça, o que tem esperado até hoje, diz a fonte. Kundipa Aima, na altura ativista político do MPLA, integrou vários órgãos do Partido Estado, membro do Bureau Político e do Comitê Central, comissário provincial do CUNENA, ministro da Segurança do Estado, governador de Luanda por acumulação, general das FAA, ministro da Defesa Nacional, ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos de Guerra, tudo isso como recompensa da sua repreensão contra os fraccionistas. De acordo com a fonte, Bonito de Souza era tenente da FAPLA e membro da JMPLA, fazia ainda parte da contra-inteligência militar. Sim, é nestas qualidades que se solidarizou-se com os outros matadores na identificação, perseguição e captura de supostos manifestantes. Segundo o documento, consta que coordenou pessoalmente o grupo de militares que foram capturar o lendário guerrilheiro interurbano Sabata, cujo destino, como se sabe, foi fuzilado e seu corpo atirado na vala comum do cemitério da Molemba 14 em Luanda. Viveu de costas viradas com o seu pai biólogo por este ter sido membro influente da FNLA, que nos últimos tempos da sua vida, sobreviveu estendendo as mãos aos seus ex-alunos socialmente bem posicionados. Fernando Faustino Muteca, ativista político do MPLA e membro da DISA. Como Ovimbundu, foi o maior carrasco dos bianos e uambuenses, e não só durante a ressaca do 27 de maio de 1977, portanto não admitia que os mesmos quisessem matar a Neto. O documento diz ainda que Muteca participou ativamente na ala nitista, divulgando as 13 teses e na reviravolta, e eliminou todos que conheciam da sua participação no nitismo. Norberto dos Santos Quatacanaua trabalhou com Lúcio Lara, que o projetou politicamente após 27 de maio, colocando-o no recém-criado órgão do órgão, Departamento de Organização de Massas, que em conjunto com outros jovens, enveredaram na caça ao homem fraccionistas, motivo pelo qual foi ascendendo aos lugares cimeiros da sua estrutura do partido e é membro do BP e do Comitê Central do MPLA e tantos outros cargos que foi assumindo como recompensa do trabalho realizado na repreensão dos nitistas. Bento Joaquim Sebastião Bento, membro destacado da JMPLA na altura, que no combate ao fracionismo denunciou 2 dos seus amigos e companheiros que desapareceram até hoje, com receio de que um deles pudesse denunciá-lo, pois Bento nutria simpatias veladas a Nito Alves, motivo do seu receio em relação aos seus companheiros. Denunciado pela Fundação 27 de Maio, disse que iria processar o seu presidente Silva Mateus, caso não pedisse desculpas, diz o documento. Por outro lado, Silva Mateus não só reafirmou como aconselhou Bento que se de facto se sentisse lesado por difamação e calúnia, que encontrassem no tribunal. João Ernesto dos Santos Liberdade foi membro do Comitê Central do MPLA, do Conselho da Revolução, do Estado-Maior das FAPLA e comandante de coluna. Logo a seguir do 27 de maio, foi nomeado comissário provincial da Luanda, que nesta qualidade mandou localizar, identificar e fuzilar todos da etnia Kimbundu que se encontravam na província, que em resposta aos editoriais de Ndunduma e outros sobre a morte do comandante Dangerel, que seu contemporâneo do Mochico, José Luandino Vieira, como jornalista e escritor, tem de fazer parte da Comissão das Lágrimas. Redigia escritos publicados nos órgãos de comunicação social que instigavam o ódio racial contra os negros sob o pretexto de que os nitistas pretendiam matar todos mulatos e brancos.
João Maria de Sousa e Rui Ferreira, ambos na altura capitães das FAPELA, em comissão de serviço na província de Benguela, entusiasmados pela propaganda de incitamento à violência contra os fracionistas, para agradar as chefias, enveredaram também na caça aos ditos golpistas que, segundo se dizia, pretendiam matar Agostinho Neto. Nesta senda foram os executores da família Rasgado, de Negunguarão, então comissário provincial de Benguela, dentre outras famílias. Eldreme Vieira Dias Copelipa, jovem das FAPELA, recebia ordens superiores para orientar e certificar in loco o fuzilamento de alguns autóctones indicados pelos seus superiores. Assim, o general contribuiu literalmente para o genocídio que assombrou nestas datas as famílias angolanas.